Este pequeno vídeo de hoje tem como tema central as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que Jesus apresentou, ensinou no monte. Por isso, na montanha, aparece no livro da Bíblia de São Mateus, no Evangelho, e é chamado o Sermão da Montanha. Aparece em São Mateus, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. São Mateus narra-nos esta catequese que Jesus fez, que Jesus subiu, andava com os discípulos e viu uma multidão que os seguia. E Jesus sobe ao monte e senta-se para ensinar. Nós podemos ver aqui nesta passagem, podemos fazer muitas comparações entre Jesus e Moisés. Moisés também nasceu numa altura em que se mataram muitos bebés. Depois partiu para o Egito. E nesta história, neste sermão da montanha, Moisés também subiu ao monte, onde Deus lhe deu os 10 mandamentos. Aqui é Jesus que sobe ao monte e dá as 8 bem-aventuranças, como se fossem regras para um caminho de felicidade. Se Deus deu os mandamentos para que o homem possa seguir a vida fraterna em união com todos e que também lhe dará a felicidade, Jesus depois vem e dá-nos umas regras também para podermos ser mais felizes. Portanto, nesta subida ao monte também podemos fazer essa comparação com Moisés. Gandhi, no seu incansável caminho pela sabedoria, em saber mais, em conhecer, leu a Bíblia. E ao ler o Sermão da Montanha, viu uma beleza muito rica naquele sermão. E então decidiu que iria ser cristão, porque era aquilo, e mais nada do que aquilo. O Sermão da Montanha, as 8 bem-aventuranças, ele compreendeu-as tão bem, ele compreendeu tão bem o que Jesus disse, que queria dizer, que disse que não era preciso mais nada, bastava seguirmos o Sermão da Montanha. Infelizmente, Gandhi viu algumas atitudes menos cristãs praticadas por aqueles que se intitulam cristãos, e isso fez desvanecê-lo, fez com que aquela ideia de se tornar cristão não fosse para a frente. Gandhi dizia: se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas o Sermão da Montanha, não teria perdido nada. Na Inglaterra, diante de teólogos da Europa, disse: amem o Cristo que vocês seguem, odeiem o cristianismo que vocês praticam. Pronto, estas frases foram feitas numa triste realidade de descoberta em que o cristão tinha tudo para ser feliz, mas não o segue. Ficamos com o conselho de Gandhi. No dicionário, se procurarmos o significado de bem-aventurança, ficamos a saber que bem-aventurança significa felicidade eterna, e é o próprio dicionário que nos apresenta que bem-aventurança é cada um dos 8 preceitos ou regras ensinados por Jesus no Sermão da Montanha. Então passemos agora à passagem da Bíblia em Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Então o Evangelho começa assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu num monte, e sentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, e abrindo a sua boca, ensinava, dizendo... Neste versículo temos aqui, vimos que então Jesus sobe ao monte para que todos o pudessem ouvir, para que todos o pudessem ver. Seria mais fácil para todos ouvirem e verem se ele estivesse num ponto mais alto. E depois o que é que ele faz? Ele senta-se. Ele senta-se numa atitude de mestre, daquele que ensina com autoridade.
uma autoridade que faz crescer, uma autoridade de amor, uma autoridade que não é de ordenar ou de guerrear ou impor, mas sim uma autoridade de fazer crescer em amor. Então ele centra-se, abre a boca, ou abre a boca para ensinar numa atitude de mestre e começa a dizer as bem-aventuranças uma a uma, sem grandes explicações. Ele não explica, Mateus não nos apresenta uma explicação para cada bem-aventurança, ele simplesmente vai dizendo uma a uma. Então é o que nós vamos agora fazer, vamos ver uma a uma e vamos tentar tirar daqui alguma explicação para a nossa vida no dia a dia. A primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, um bem-aventurado é aquele ser que se sente feliz. Há passagens onde nós encontramos, em vez de ser o bem-aventurado, é felizes os pobres de espírito. O bem-aventurado é aquele que sabe, que está pleno de saber o que quer para a sua vida. E a primeira bem-aventurança diz-nos: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, às vezes as pessoas dizem: tens que fazer mais isto para seres mais importante, para as pessoas te conhecerem, para seres mais conhecido. E Jesus vem dizer exatamente o mesmo. Não é preciso ser importante, é preciso ser pobre de espírito, mas porque não devemos andar a competir para saber quem é o mais importante. Jesus não quer isso. Lembremos os ensinamentos do Papa Francisco, que diz: é sempre importante ter 3 palavras: o com licença, o obrigada e o desculpe. Às vezes pedir desculpa é difícil e pensamos que ficamos mais pobres porque pedimos desculpa, ou mais pequenos, mas não, é exatamente o contrário. Ao pedirmos desculpa por um mal que fizemos, para os olhos de Deus nós somos maiores, nós somos grandes, nós somos poderosos. A segunda bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Ser manso é ser meigo, é ser dócil, é ser gentil, é não usar a violência. E esses possuirão a terra, e essa terra é a terra prometida, é o céu. Portanto, para todos aqueles que não usam da violência. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Este chorar pode ser um chorar de 2 formas. O chorar por alguém que sofre, ou porque nós próprios também estamos a sofrer por algum motivo, alguma doença, alguma tristeza, ou por alguém que nos faleceu. Ou então também pode ser um choro porque pecamos e estamos arrependidos do mal que fizemos. Nestas 2 formas de chorar, o que é importante é que é um choro de amor. E neste choro de amor, Deus, que é Pai, não fará outra coisa senão nos consolar. Se nós choramos porque sofremos por outro, ou porque temos a nossa própria dor, Deus é um Pai amigo, Deus consola-nos. Se nós, por exemplo, também choramos porque fizemos algo de mal, algo que estamos muito arrependidos, esse verdadeiro arrependimento é entendido por Deus como amor. Então, Ele consola-nos nesse choro. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não vamos confundir esta justiça com vingança. A vingança não é bom. Esta justiça é algo de bom que nós temos dentro de nós e que nós vemos quando nós sentimos que alguém está a praticar alguma maldade e vimos que queremos melhorar. Ficamos tristes quando se pratica essa injustiça. Então, Deus sacia-nos
Se nós vimos algo que está errado e queremos fazer justiça, mas não uma justiça de vingança, mas uma justiça porque é a verdadeira, porque é verdade, porque é o amor acima de tudo, então Deus sacia-nos, Deus alimenta-nos. Bem-aventurados os que usam de misericórdia, porque alcançarão a misericórdia. Nós somos chamados a usar a misericórdia. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, mesmo que nos pareça muito difícil, nós temos que perdoar, se queremos ser perdoados. Nós todos os dias podemos rezar o Pai Nosso e esquecemos deste perdão que nós pedimos para nós, mas quando nós o pedimos para nós, já o estamos a dar ao outro. Portanto, vamos perdoar ao outro, peçamos ajuda a Deus para perdoar. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Um coração puro é de alguém que leva uma vida simples, de alguém que tem uma vida de amor, alguém que leva uma vida simples junto com Deus, junto com Jesus. Nós aprendemos o que é mau e vamos saber separar o que é mau do bom e tirarmos todo o mal que existe no nosso coração. Só assim vemos Deus em cada momento da nossa vida. Se no nosso coração só habitar o amor, nós só vimos o que é bom. E se nós só vimos o que é bom, vivemos no amor, diluídos no amor de Deus. Então estamos com Deus, já estamos diluídos, já estamos lá dentro do amor de Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A paz, esta paz que Jesus nos ensina, nem sempre é aquela calmaria, aquele não acontecer nada na nossa vida. Não é bem isso. A paz de Cristo é ir em direção a Ele, em direção a Jesus. Às vezes a nossa vida está muito confusa, temos problemas e parece que não estamos a viver essa verdadeira paz. Mas o sabermos ultrapassar esse problema, descobrirmos a solução e descobrir essa solução sempre unido com uma união a Deus e a Jesus, essa união faz de nós filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Às vezes nós somos confrontados com tu andas lá na igreja, começam-se a rir, não passas sem ir à igreja, ou tu andas na catequese, para que é que andas na catequese? É assim, nós sofremos com isso, mas o que Jesus nos diz é que se nós sofremos essas perseguições por amor da justiça, por amor, nós somos maltratados porque amamos a Deus, então o reino dos céus é nosso, o reino dos céus está à nossa espera, porque às vezes nós, porque somos felizes, porque estamos com Jesus, às vezes somos um pouco gozadas, mas não devemos ligar a essas pessoas que gozam de nós. Antes, pelo contrário, rezemos por essas pessoas e vamos seguindo a nossa vida felizes, cumprindo estas regras que Jesus nos dá. As bem-aventuranças são, acima de tudo, as regras para sermos felizes. Com os 10 mandamentos apresentados por Moisés, com as bem-aventuranças apresentadas por Jesus, não nos resta outra coisa senão uma enorme felicidade e uma grande união com Deus.